C. de Souza. Douglas. Você está meio na dúvida? É você mesmo que nasceu lá em Vitória do Espírito Santo, irmão? Coloca a sua mão assim, ó. Palma da mão para cima. Aí tem uma pessoa cujo nome é Márcia. Meu Deus. Márcia Sabino. Márcia, desculpe. Irmã de 11. Porque teu pai teve 12 filhos. É Deus, tremendo. Está entendendo o que eu estou falando? Você conhece a cidade de Aimorés? Quem é que mora lá? Quem nasceu lá em Aimorés? Sua irmã? Levanta aí, irmã. Você conhece Lécia? Coloca a mão assim. Deus me fala de uma outra irmã que é professora. E Deus me fala que o nome é Marilza. O que é? Não, Marlúcia é a mais humilde, a mais tímida. Fala pro irmão, se você não falar. Ela também é natural de Aimorés. Abraça aí. Você precisa aí, moço. É Rogério seu nome? Então vai lá e abraça a sua esposa que chama Lécia. Deus me mostra uma senhora bem velhinha. Que naturalmente vocês a chamam de matriarca. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é homem para que minta, Senhor. Deus falou assim, olha, a minha mão nunca escapará. Agora eu vou mostrar sobre Valdo Vieira, que é o segundo espírita do Brasil, falando sobre as psicografias de Chico Xavier. A dona Célia do Carmo, lá no Rio de Janeiro, ela atendia milhares de mães, eu já vi algumas dessas reuniões, a maioria dela perderam os filhos. Todos aqueles casos, mais ou menos, seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem, não, saber não como é todo o caso, mas uma boa parte deles. A mesma coisa aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essas mensagens até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês. A natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, e eles mandaram as cartas dessa para mim, para eu receber mensagem da pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, você já viu isso, senhor? Já. Ele já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médico, que ele evita, que sabe que tem médico até hoje, que ainda estão recebendo essas coisas e fazendo aí um auê, né? Isso dá Ibope. Sabe, o processo é o seguinte, faz média com muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médico faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Por que eu não recebia?
Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. Se você aguentar um tempo, eu sigo com as coisas para melhorar a sua vida aqui, todo o trabalho. Tinha várias coisas. Outra coisa, você nunca viu naquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia, que era uma fajuta dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear as coisas que a natureza humana não falha. Né? É o engodo. Se você joga para mim o slide seguinte, Jaqueline, que para nós continuarmos no PowerPoint, Valdo Vieira falando, tudo jogo de carta marcada. Eles mandavam os assistentes pegarem informações, talvez não tinha Orkut naquela época ainda, agora tem, falava, olha, assim, 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 então ele psicografava com a mão trêmula, trazendo isso, tudo jogo de carta marcada. E agora eu quero trazer a verdade sobre Chico Xavier. Próximo slide. A farsa primeira que o repórter Hamilton Ribeiro, a pedido de Hamilton Ribeiro, Chico Xavier psicografou a mensagem do espírito da mãe do senhor João Guignoni, presidente da Federação Espírita do Paraná. Acontece que foi a artimanha do repórter, a senhora comunicante, ela estava viva ainda em Curitiba. Próximo slide. O repórter continua. Agora eu vou ler a receita psicografada do pedido que fiz hoje, em nome de Pedro Alcântara Rodrigues, Alameda Barão de Limeira, 1327, apartamento 82, São Paulo. Na letra inconfundível da psicografia de Chico Xavier, lá está, junto dos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Jesus nos abençoe. Ele coloca, o que pensar disso? Nem a pessoa com aquele nome, nem mesmo esses interesses existem. Eu os inventei. Revista Realidade, novembro de 1971. Uma psicografia falsa do senhor Chico Xavier. Outra denúncia. Uma mãe, e ela diz assim, com certeza absoluta, Chico Xavier era um farsante, pois levei meus pais até aquele centro de enganação espírita, antes de conhecer a verdadeira luz. Meu pai estava com câncer de mama, difícil acontecer com homens, mas aconteceu com meu pai. Então sentamos umas cadeiras, ele, Chico Xavier, com aquele olhar fraquinho, nos viu de relance. Acho que alguém deu uma dica errada a ele, e ele pensou que era minha mãe que estava doente. Logo após o transe, ele e outros médios apontaram na direção da minha mãe e disseram que ela tinha que fazer uma cirurgia espiritual e tirar não só o tumor da mama, como também um menor, porém mais grave, que estava no útero. Acontece que minha mãe já havia retirado o útero, ovário e trompas há mais de 14 anos. Esperamos pacientemente, eu não coloquei o restante aqui, vou ler para você, acabar aquela farsa, e saímos indignados por mais aquela farsa. Aí continuou a tomar aplicações o pai dela, e veio a falecer 2 meses. Foi um momento de desespero que nos levou até lá, mas nos arrependemos, foi uma fraqueza e nos penitenciamos por isso. Mas alerta a todos, não caiam na mesma tentação, é tudo farsa do espiritismo. Como se vê, Chico Xavier, os médios e os espíritos dos mortos, errou feio, mentiu, enganou e morreu primeiro que meu pai, Edna Magalhães. E está aqui o local, fórumglobo.com, religiões, crenças, fenômenos paranormais, 28 de 12 de 2002, às 19h46. Farsa 3, Amaury Pena, sobrinho de Chico Xavier. Ele era tido pela Federação Espírita como substituto de Chico Xavier. Porém, Amaury, ele, depois que psicografou muitas cartas, em 1958, ele trouxe uma declaração: tudo que tenho psicografado até hoje, apesar das diferenças de estilo, foi criado por minha própria imaginação, sem que precisasse da interferência de outro mundo. Depois de anos, resolvi, por uma questão de consciência, contar a verdade. Vive então diante de 2 alternativas: mergulhar de vez na mentira e arruinar-me para sempre, ou levantar-se corajosamente para penitenciar-me diante do mundo e de mim mesmo, libertando-me definitivamente. Foi o que resolvi fazer. Farsa. Quarta farsa, sobre a esposa de Henry Houdini, o famoso mágico ou prestidigitador. Eles haviam combinado um código: se ele morresse primeiro, ele teria uma senha, que
que não é novo também nos dias atuais. A senha seria a comunicação. Porém, os espíritos convidaram a viúva em várias sessões, dando-lhes a garantia de comunicação com o marido morto. Finalmente, em uma dessas sessões, conseguem contato com o falecido marido. A senhora Houdini pediu àquele espírito que tinha aparecido que lhe confirmasse a senha, a fim de identificá-lo. Nada, nem meia senha. A senhora Houdini abandona o espiritismo. O espiritismo é uma farsa, a começar do seu ícone no Brasil. Veja essas fotos. Pode passar, Jaqueline. Pode dar um clique para poder ver o texto. Essa foto é uma foto que seria da suposta aparição da irmã Josefa, que é o que eles chamam no espiritismo de uma materialização. Porém, com o desenvolvimento tecnológico de Photoshop e fotografias, percebeu-se que nada mais era do que a mulher vestida de branco, colocando a mão no ombro do Chico e de uma pessoa importante daquele período. O problema é que a médium que se vestiu de irmã Josefa foi pega com uma maleta com as roupas brancas que usava. Quem estava do lado apoiando a mentira? Chico Xavier. Próxima foto. A mesma figura do lado esquerdo e do lado direito. A mesma irmã Josefa com uma possível materialização. E o que sai da boca daquele homem é o que eles chamam de ectoplasma. Mas com as fotos modernas e com a pesquisa, percebeu-se que não passava de algodão colocado na boca daquela pessoa. O espiritismo é uma farsa humana. E o seu principal mentor é o senhor Francisco Cândido Xavier. Irmãos, mas se fosse apenas um engodo humano, ficaria tranquilo. Mas há uma letra B. O espiritismo, ele é um engodo diabólico. O rico, na parábola, ele pensa que se alguém voltasse dos mortos, poderia convencer a pessoa. Porém a Bíblia fala, irmãos, que Abraão diz que nem se alguém ressuscitasse dos mortos, eles creriam. E foi o que aconteceu. Basta lembrar de Lázaro em João capítulo 11. Quando Jesus ressuscita Lázaro, o que a Bíblia diz? Muitos dos que estavam ali não creram no Senhor, foram denunciá-lo para os principais sacerdotes. E o próprio Jesus Cristo, quando ressuscita, em Mateus capítulo 28, os soldados foram subornados para inventarem uma mentira, para que não contassem acerca da ressurreição de Jesus. A parábola confirma, nem se alguém ressuscitasse dos mortos eles creriam. Cuidado você que está se iludindo por essas mentiras, porque o diabo também pode inventar essa farsa e pode levar muitos ao erro. Por exemplo, quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo 28, quando o rei Saul, ele consulta uma pitonisa ou uma médium, no capítulo 28, quando ele vai procurar essa pitonisa de Endor, a Bíblia fala que a visão que ela teve foi uma visão subjetiva. E a Bíblia fala no capítulo 28, versículo 6, assim, queridos: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Agora, irmãos, o versículo 13 e 14, respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Ou seja, uma visão subjetiva, demoníaca, para enganar ao próprio rei Saul. E mais, a Bíblia, ela condena toda consulta aos mortos. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14, a Bíblia fala assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Irmãos, é a palavra de Deus.
lemos aqui em Isaías capítulo 8, que o povo estava sendo enganado, quando diziam assim, vamos consultar os mortos, e a Bíblia fala que naquelas trevas, Deus envia a luz que é Jesus Cristo. Mas quando nós lemos no Novo Testamento, em João capítulo 8, versículo 44, Jesus ele alerta sobre Satanás. João 8, 44, a Bíblia fala assim, queridos: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. E agora, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. A Bíblia, ela fala assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O espiritismo é um engodo. Cuidado! É uma artimanha diabólica. Cuidado, não se enverede por esse caminho. Vimos aqui a farsa humana, vimos aqui a cilada do diabo. Nós não podemos nos enveredar por esses caminhos. Concluindo a palavra desta noite, 3 aplicações para nossas vidas. Primeira delas, as doutrinas espíritas da consulta aos mortos e reencarnação são artimanhas diabólicas, com o propósito de dar uma falsa esperança aqui na terra.